Caros participantes do curso de extensão à distância, Sistema SCLIA de alfabetização, módulo 2, com foco na escrita. Nós hoje vamos trabalhar nas práticas com o que será praticado em sala de aula com os alunos do segundo ano do ensino fundamental, o qual, como expliquei, terá como foco a escrita, embora nós continuemos a trabalhar o aprofundamento da competência em leitura, particularmente com multiletramento. Então, nessas atividades se inclui o estudo para compreender melhor os textos de outras disciplinas, como matemática, que é o que nós vamos trabalhar nessas práticas. Nós tomamos um texto de um dos livros mais adotados no Brasil, no segundo ano do ensino fundamental, dedicado à matemática. Então, nesse texto, como vocês vão verificar, se começa trabalhando com um hipertexto que introduz a unidade para as crianças. Nós começamos então a atividade pedindo às crianças que leiam em voz alta o que está bem no topo, no canto à esquerda dessa página, e a seguir o título. Na verdade, nas duas páginas, vocês vão encontrar, além dos números, muitos anúncios, indicadores e outros símbolos. Aí, então, nós temos que explicar à criança o que é um símbolo, porque ela vai verificar que ali há várias ilustrações. Então, nós explicamos à criança que o símbolo é qualquer coisa que, para todas as pessoas, significa uma mesma ideia, uma crença. Nós usamos aquilo em lugar das palavras. Que é o símbolo do cristianismo. Então, essa cruz tem um traço horizontal menor que corta 1/3 de uma reta vertical, a maior parte para cima e 2/3 para baixo. São só 2 traços e tudo o que a cruz simboliza. Na verdade, muitos códigos e símbolos precisam estar situados num determinado contexto para fazer sentido. Qual o sentido de uma placa
com o número 10 seguido de 2 pontos e 2 zeros, em cima de 25, mais uma bolinha à direita, que na verdade significa graus, né? E seguida de uma letra maiúscula, que é a letra C, que na verdade é a abreviatura de Celsius. Inferimos que a intenção dos autores era se referir a um sistema que utiliza 2 códigos conjugados dispostos ao longo das ruas, estradas, avenidas e não dependurado no espaço aéreo. Um desses códigos com os números cardinais, seguido no topo à direita de um pequeno círculo, conforme eu já referi, que significa graus, e da letra C maiúscula, que é a abreviatura de Celsius, que tem o objetivo de informar aos passantes qual a temperatura ambiente. E o outro para situar o momento, formado por números dispostos de tal forma que os que ficam à esquerda dos 2 pontos não podem ultrapassar 24, para indicar a hora, e os que ficam à direita, imediatamente depois dos 2 pontos, indicam minutos. O primeiro algarismo de 0 a 5 e o último de 0 a 9. Os números podem ser classificados como sendo ordinais e cardinais. Os números cardinais servem para responder a perguntas do gênero: quantos peixes existem no aquário? Quanto dinheiro tenho no banco? São utilizados, portanto, para contar. Já os números ordinais, como o próprio nome indica, são utilizados para estabelecer uma ordem ou hierarquia, ou seja, para indicar qual a posição de algo numa lista. Por exemplo, nas frases: obtive o primeiro prêmio de matemática. O meu filho ficou em 3º lugar na corrida. Os números primeiro e terceiro são exemplos de números ordinais. Apesar de a diferença aqui parecer óbvia, ela pode por vezes ser mais sutil. Vejam o seguinte exemplo. O mês de junho tem 30 dias. Neste caso, 30 representa um número cardinal, pois é utilizado para contar o total de dias no mês de junho. Mas na frase, vou fazer exame de condução no dia 30 de junho, o número 30 representa um número ordinal, porque estamos a indicar que o exame vai ser realizado no 30º dia de junho. Essa citação é de Nunes, de 2018. Considero prematuro trabalhar com a diferença conceitual, que é muito sutil, conforme já expliquei, entre números cardinais e ordinais, com crianças de 7 anos. Mas, para compreender o sistema da placa suspensa pelas cordas,
é necessário saber ler o código digital das horas e também saber que o pequeno zerinho sobrescrito à direita do número 25 significa graus, bem como que o C à direita da bolinha à direita de graus é a abreviatura de Celsius. Já deu para perceber que, se quisermos que nossas crianças aprendam os significados dos vários usos de números e conceitos matemáticos socialmente, devem ser ensinadas em contexto situacional adequado e, com certeza, obedecendo ao critério da complexidade cognitiva crescente. Sugiro que, para ensinar os significados dos anúncios, placas, letreiros, cartão e símbolos, elaborem brincadeiras, como eu vou exemplificar. Brincar de livraria ou de feira de livros. Então, nós temos como personagens compradores e frequentadores da feira, gerente, caixa, vendedores, controlador de estoque, que escreve na lousa o nome do livro vendido e, à medida que vai sendo vendido, coloca um tracinho até completar um quadrado com a diagonal, cortando 2 triângulos isósceles. Temos um cenário com prateleiras, com as seções e aqueles respectivos números que estão naquele hipertexto agora vão estar situados numa estante, não é? Por exemplo, o número 294 está especificando que se trata de uma seção esporte e lazer. O número 296 está especificando que nós temos outra seção, por exemplo, aventuras, e assim por diante. É preciso também, então, ter nesse cenário uma vitrine para expor os livros e os anúncios, um letreiro com os livros mais vendidos e também simular notas para que as crianças aprendam a usar esses números, as quantias dos livros, numa situação real, embora simulada. Outra brincadeira que eu sugiro é brincar de guarda de trânsito. Aí então os personagens vão ser transeuntes, motoristas segurando uma roda que simula que estão dirigindo. Guarda de trânsito junto ao farol, manobrando as cores, um guarda de trânsito junto ao placar, manobrando números, e no cenário que pode ser simulado no pátio da escola, desenhando no chão calçadas, faixas de segurança, estacionamento para idosos e cadeirantes, postes com placas para a área escolar e com os luminosos com as 3 cores que possam ser substituídas, simulando farol de trânsito, placar com placas sucessivas com as várias horas, minutos e com os vários graus centígrados, e os quais os personagens, ao passar pelo placar, devem ler, aprendendo então a fazer a leitura desses códigos.
meninas podem anotar no caderninho as multas para os que infringirem as regras do trânsito. Enfim, é uma dramatização. Podemos brincar também de sinalizar a escola. Isso é muito importante, porque inclusive vai ajudar a escola a sinalizar, não é? Então, dividir as crianças em grupos munidas de setas e plaquinhas com símbolos para banheiro masculino e feminino, refeitório, biblioteca, pátio, secretaria, o primeiro ano, segundo ano. Professor sempre junto, perguntando para onde a seta está indicando, se à esquerda, à direita, para cima ou para baixo. Com isso, encerramos as práticas dessa unidade e eu os aguardo, então, para a próxima unidade teórica. Muito obrigada.